Fala, turma! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui iniciando o nosso quadro Empreendendo com Propósito, ao lado dessas figuras que eu gosto demais. Nos conhecemos na vida de negócios, mas nos tornamos grandes amigos, irmãos em Cristo, companheiros, irmãos, e eu estou muito honrado de ter vocês aqui hoje. Sejam todos muito bem-vindos, de verdade. Eu acredito que a gente tem muita coisa para ouvir de vocês, para aprender com vocês, e não tenho dúvida que a galera que está nos acompanhando aí tem muita pergunta, talvez, né? Posso jogar essa aqui, né? Pode falar nos comentários, pode entrar em contato com a gente. E eu estou muito ansioso por esse momento. A gente já estava aqui nos bastidores, conversando um pouco sobre negócio, espiritualidade, mentalidade. E essa é a proposta do nosso quadro, gente. Algo mais descontraído, leve, nada forçado, né, Aninha? Uma coisa, né, Rodolfo? Mais livre, onde a gente tem a oportunidade de falar um pouco das nossas experiências, vida, enfim. Eu acredito que não tenho dúvida que vai ser muito enriquecedor para você. Então, de verdade, pega aí papel, pega caneta, porque o negócio hoje aqui promete, viu? Vamos lá. Eu já quero iniciar com uma pergunta, Aninha e Rodolfo. Já é um desafio empreender, né? Quer dizer, se apresentem primeiro, né? Eu já comecei do nada assim, né? Então vamos lá, fale pelo menos seu nome, Rodolfo, os negócios, vamos lá, né? Aqui é assim, gente, ao vivo, as cores e deixa rodar, vai lá. Primeiramente agradecer, né, pelo convite, é uma honra estar aqui participando desse projeto, meu amigo Ezequias. Estamos aqui para contribuir, para ajudar, para falar nossas experiências e poder, de fato, ali contribuir com você que está começando agora com o negócio, você que empreende em casal também, enfim, sobre liderança, e é isso. Bem, meu nome é Rodolfo, né, como o Ezequias já falou, sou sócio fundador do restaurante Janga e também sou sócio empresário dos restaurantes Bodega do Sertão e Micali. Atuo na área de restaurantes há mais de 10 anos. Perfeito. Sou fã de empreendedorismo, liderança, cultura, gestão. E também, do tempo para cá, eu me conectando muito com propósito, muito com Deus, né? Muito com sabedoria, discernimento e com espiritualidade voltada também para os negócios. Então, de forma resumida, é mais ou menos essa minha história. Muito bom. E você, Ana? Então, me chamo Ana Luísa, sou esposa do Rodolfo e administro os restaurantes junto com ele, né? Tem mais ou menos aí mais de 5 anos que a gente está nessa jornada administrando. Sou formada em Direito, já advoguei também mais ou menos uns 2 anos e meio advogando, mas a minha paixão, de fato, é o empreendedorismo, né? A parte de gestão, Boa. parte de gestão de empresas, de pessoas. Então, de fato, é o que arde meu coração. E a gente está à frente aí do restaurante Janga, gerindo e fazendo de fato acontecer. Fazendo história. Exatamente. Fazendo história. Muito bom. Eu já quero iniciar aqui aproveitando, fazendo uma pergunta, né? Você viu que eu já iniciei no 220. Mas qual que é a pergunta, assim? Eu acredito que é universal. Já é um desafio viver a 2. E a gente diz isso baseado nos índices e indicadores que já temos, né? Do desafio que é ter uma convivência. E empreendendo, eu acredito que essa responsabilidade aumenta. Então eu vou começar com você, Rodolfo. Na sua visão, o que você acha que é inegociável na vida de um casal que empreende junto? Porque muito bem, a Aninha pontuou aqui que advogou e demais, essa palavra? Advogou e demais, mas que hoje está no mundo dos negócios e assim, pelo que eu conheço a Ana, ela é faca na caveira, executora nata, faz acontecer e é um pouquinho diferente do seu perfil, não é? Então, na tua experiência desses anos de vida e demais, de negócio, de casamento, principalmente os casais que empreendem junto aqui, que acompanham a gente, o que você acha que é inegociável para que os negócios prosperem sem abalar a estrutura do casamento? Perfeito. Excelente pergunta, meu amigo Ezequias. E eu acho que antes de eu responder essa sua pergunta, tem uma consideração que eu quero fazer. Que eu acho que tudo começa na sua mentalidade, né? Nas suas crenças. E no que lhe alimentam. Porque antes mesmo de eu tomar essa decisão de colocar a Aninha como sócia, né, da gente abrir um negócio juntos, a gente ouvia muitas pessoas, inclusive próximas, que empreender em casal era difícil, não era possível, que você vai estragar seu casamento, isso, né? Enfim, eu escutei vários relatos de pessoas que se separaram porque envolveu a mulher no negócio. Então, o primeiro ponto é mentalidade, né? Porque isso são crenças. Então, eu não acreditei. A gente não era nem casado ainda, nem noivo. Então, a gente namorava e eu tinha uma sinergia muito forte ali com a Aninha, né? A gente se complementava, a gente tem opiniões e perfis, como você bem pontuou, distintos, mas a gente se dá bem.
Então eu disse, não, vou arriscar mesmo ali ouvindo tal. Eu acreditava, e ela também, que a gente conseguia sim se unir e abrir um negócio juntos. Então, eu acho que o primeiro ponto é a crenças, e não é porque você ouve que empreender em casa é difícil, empreender vai terminar, não. Eu acho que tem vários cases também, o contrário. Sim. Quantos casais têm um sucesso gigante, né, na sua vida profissional, na vida pessoal, e eu acho que nós devemos se apegar a isso, ao lado bom, e não ao lado ruim, porque sempre vai ter lado ruim das coisas. Perfeito. Né, gente? Então, o primeiro ponto é esse, é mentalidade, e acreditar que sim, é possível sim empreender em casal e ter sucesso nos dois âmbitos, no profissional e no pessoal. Pronto. Então, trazendo para a sua pergunta, Ezequias, o que é inegociável, eu acho que é o seguinte, combinados. Boa. Combinados, porque quando envolve duas pessoas, é normal ter pensamentos diferentes, né? Ter ideias diferentes e ter perfis diferentes, como é o meu caso da Aninha, né? Então, a Aninha tem um perfil realmente mais dominante, mais elétrica, digamos assim, e eu sou um perfil que eu também sou dominante, eu sou elétrico, mas mais planejador, digamos Sim. assim, entendeu? E o que é que a gente faz? Combinados, como eu bem pontuei aqui. Então, por exemplo, é uma coisa que a gente conversa muito, né, Aninha? A Aninha já acorda, no caso, ali, elétrica, na energia, energizada, né? Querendo ali resolver, querendo, Rodolfo, faz isso assim, assado, do parceiro dormir com essa ideia, acordei com isso e tal, enquanto eu tô ali processando, né? Tô ali acordando, e o que é que eu penso? Não, acordar com leveza, né? Então, Boa. acordar, então, a gente, né? Nós temos uma rotina intencional juntos, que nós fazemos. Então, assim que nós acordamos, a primeira coisa que nós fazemos é a oração. Então, nós fazemos oração juntos. Muito Nós temos um momento devocional. Nós lemos a Bíblia juntos, né? Então, Aí aqui, ó, Rodolfo, acredito que é válido a galera anotar isso. Porque Sim. aqui, o que você está entregando é ouro. Sim. Porque aqui, Ana, são ferramentas práticas do que fazer para você, além de empreender, ter uma vida próspera no casamento. Então, pega isso aqui é poderoso. Como que é? Amanhece o dia, primeiro. Primeira coisa, oração. Perfeito. Com gratidão, né? A gente sempre coloca a oração e gratidão tipo em um combo só, digamos assim. Boa. Né? Porque apesar dos problemas que todos nós temos, né? Nós também temos muitos problemas, mas quando você agradece pelo que você tem, se torna mais leve, né? Quando você oficializa, obrigado, meu Deus, por eu ter acordado, obrigado pela cama que eu dormi, obrigado, enfim, né? Pela minha saúde e tal, pelo meu trabalho, enfim. Você dá mais força para você seguir em frente e ver que você tem muito mais do que agradecer do que a reclamar, Perfeito. né? Porque às vezes nós somos tomados pela reclamação, deixamos ela dominar e aquilo, né, vira uma bola de neve negativa. Então, oração, com gratidão, devocional, né? Leitura da palavra, perfeito. Não só a leitura, como a meditação e também conversar sobre aquilo que a gente está lendo, né, do que a Bíblia fala. E depois a gente vai para a atividade física logo cedo pela manhã e aí sim a gente começa a conversar sobre o negócio. Então, pelo menos ali 1 hora pela manhã ainda, antes ainda do grupo de WhatsApp começar ali a ferver e tal, né? Porque por isso que a gente acorda 4h30, 5 horas de manhã para fazer isso. Então, depois que a gente faz isso, a gente faz a reunião entre os sócios, né? Para resolver o problema da empresa, antes mesmo de começar a lidar com os funcionários. Isso é uma rotina diária, Rodolfo? Diária. Boa. Claro que somos seres humanos, né? Não vou ser hipócrita aqui, claro. Que às vezes a gente não consegue seguir, mas sim, é uma meta que nós tentamos sim seguir ali todos os dias, porque quando a gente faz, é muito benéfica, entendeu? Benéfica para a empresa, para a sociedade, para os negócios, para as decisões, entendeu? E a gente não toma decisão no calor da emoção. Sim, entendeu? Acredito nisso. Aproveitando esse ensejo, Ana, como que você gere isso emocionalmente falando? Sabendo que você tem esse perfil mais elétrico, como o Rodolfo bem pontuou, e ele respondeu bem, inclusive. Parabéns, porque foi uma resposta muito boa. Eu acredito demais nisso, porque uma coisa é quando você tem a teoria do ponto de vista cristão, acredito que todos que nos acompanham aqui sabem que a gente profere compartilha de uma mesma fé, e nós temos princípios básicos que traz pra gente essa orientação. Só que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Então vocês vivem isso. E para mim isso é a melhor coisa que tem, porque vocês estão ali no dia a dia. Bem, ele respondeu qual que era a forma prática que é inegociável para você ter uma vida próspera. E como que você gere isso emocionalmente falando, sabendo que você tem esse perfil, os negócios precisam acontecer, daqui a pouco tem que demitir alguém, como aconteceu esses dias, alguém de peso,
né? O Rodolfo é o cara mais do planejamento, mais do processo. Você é aquela pessoa que é aqui e agora. Sim. Como que você consegue negociar consigo mesmo e, consequentemente, isso reverberar na operação, né? De forma positiva ou negativa? Como é que você avalia isso? O que é que eu vejo, né? Eu e o Rodolfo, como ele bem pontuou, nós temos perfis diferentes. Eu acredito que isso é um ponto positivo, Boa. né? Porque enquanto eu estou muito acelerada para resolver algo, tomar algum tipo de decisão, ele vem com essa parte mais de planejamento e algumas vezes é um determinado freio que é necessário. Então, eu acredito que esse ponto aí é interessante da gente ter esses dois perfis diferentes, que soma bastante, né? E para esse lado que você falou, emocional, né? Como eu lido com Isso. com Porque as decisões do dia, no caso. porque por saber que você é uma pessoa mais aqui e agora, Uhum, e ele é essa pessoa no tempo dele, sim, como que você segue isso? Vocês se planejam? Como que é? Vocês definem os papéis? Existem atribuições para cada um? Exato. Como que é? exatamente. Então, assim, pelo fato de eu conhecer muito bem ele, então eu respeito o tempo dele, né? Apesar de eu ser muito acelerada, eu respeito esse tempo porque eu sei que em outros exemplos, respeitando esse tempo vai dar bom. Perfeito. Se eu não respeito esse tempo, vai dar conflito, a gente não vai chegar num denominador comum, a gente também não vai ter ali uma tomada de decisão talvez muito bem assertiva. Então, eu respeito esse tempo, né? E, além disso, dentro da empresa a gente tem essa divisão de tarefas. Boa. Então, dentro da empresa, é bom um perfil executor e também é muito bom um perfil de planejamento. Então, a gente pega ali as áreas que precisam de um perfil mais executor, Sim. que essas áreas estão comigo, e outras que são mais planejadoras, né? E é importantíssimo você falar isso, porque hoje nas operações a gente visita, anda, atende. Não existe clareza dos papéis, Isso. Ana. Não existe. Então todo mundo é dono, no sentido de, né, marido e mulher é dono, e isso confunde até a cultura. A cultura da empresa gera ruído no final. Exatamente. E aí, lá na empresa, a gente deixou muito bem desenhado o organograma. Boa. E aí, nesse organograma também tem a divisão dos papéis e os próprios colaboradores, eles já sabem ali direcionar As demandas. a quem ele vai se reportar. Agora, se for um colaborador novo, que ainda está pegando ali, apesar de ter o organograma, a gente também vai instruindo. Perfeito. Ó, você veio a mim com esse assunto, mas esse assunto não é comigo, é com o Rodolfo. E vice-versa, entendeu? Perfeito. E aí a gente vai também alinhando a cultura. Muito dentro. bom. Muito bom. Complementando, Ezequias, a Aninha, né, como ela bem pontuou, nós também, né, já erramos com isso, nós não tínhamos essa clareza, porque todo negócio, né, quando começa, é muito ali a operação, então é os dois fazendo tudo o tempo todo, a mesma coisa, né, e confunde, às vezes, a pessoa e a equipe, mas você vai aprendendo, né, e a gente teve essa clareza, a gente parou ali, acho que negócio de 2 dias no Faninha, para poder colocar no papel todos os setores da empresa, então a gente desenhou Caramba. um por um, Todos. tudo que você imaginar. A gente colocou ali, fez um post-it ali, nutrição, TI, manutenção, vendas, operação, enfim, lá vai. E desenhamos ali no post-itzinho o que é a Aninha, o que é Rodolfo, né? Mas não só isso. Quando deu clareza pra gente, o que é que nós fizemos? Fizemos uma reunião com a equipe inteira para poder deixar claro para eles o novo organograma, né? Quais são as áreas que Rodolfo fica e quais são as áreas que Aninha fica. Para que todo mundo saiba, o papel de cada um fique bem distribuído. E hoje funciona assim. Então hoje a equipe já sabe quem procurar, quando procurar, entendeu? E o mais importante também é um confiar no outro, né? Na tomada de decisão. Então, por exemplo, o que tá com a Aninha, ela toma a decisão, eu confio na decisão dela, né? E vice-versa, né? Porque senão a gente fica naquela pilha, mas eu dei pra ela, mas eu tenho que ficar ali, ó, vigilando, aí isso não vai funcionar. Se você der, não, ó, fica aqui com essa pasta aqui, só que de repente tudo que ela fizer ela tem que passar pra você, Sim. não vai dar certo. Não faz sentido, né? Então, de fato, não, tá, essa pasta é sua, pronto, o que ela falar, eu quero deitar ali, vai demitir funcionário, vai contratar, vai aumentar, né? Tem autonomia. Claro que tem algumas decisões, né, que é importante sim, em reunião de sócios você se alinhar para poder passar ali para que o outro também fique ciente. Boa. Entrando um pouquinho mais na parte ainda mais pessoal, apesar que a pergunta foi pessoal, né, que envolve casamento, mas a gente estava aqui nos bastidores conversando,
E você falou aqui para a turma que você se formou em Direito, advogou quantos anos? 2 anos. 2 anos. E depois veio para esse lado do empreendedorismo. Mas a pergunta é que não quer calar. Isso já ardia no seu coração de anos? Isso é novo? Como é que foi essa transição? Você não se identificou na área? Como é que foi? Porque hoje eu vejo você no dia a dia, ele acompanha nas redes sociais, inclusive a gente aconselha demais que vocês acompanhem essa galera aqui, são fenomenal esse casal, o conteúdo deles são riquíssimo e vai agregar demais na vida de vocês, de verdade. Mas voltando aqui, Ana, de onde que veio isso, esse desejo, essa vontade de empreender e fazer o que você está fazendo? Porque eu acredito demais no que você carrega e principalmente na história que você está construindo. Então, como é que tem sido isso, né? Foi do nada? Foi alguém que lhe motivou, ativou? Foi um sonho? Como é que foi isso? Para hoje você estar nesse mundo? Então, eu advoguei por 2 anos e meio, só que na minha trajetória lá atrás, né, vamos dizer, desde os meus 14 anos, por aí, eu sempre participei muito ativamente, apesar de muito jovem, dentro da empresa do meu pai, né? Do meu pai e da minha mãe. Então, eles sempre foram empresários e eu sempre estava ali naquele dia a dia de comércio, de empresa e tudo mais. E aquilo ali ardia de uma certa forma no meu coração, mas a gente sempre muito jovem ainda fica com aquela interrogação. Ah, será que é isso mesmo e tudo? Então, foi quando eu fui para o direito. Me formei em Direito, passei na OAB e advoguei por 2 anos e meio. Mas eu vi que, assim, que aquilo ali não ardia como era o meu dia a dia dentro das empresas dos meus pais. Então, foi quando eu decidi, né, que aquilo ali estava ainda... Eu precisava melhorar aquele meu dia a dia, entendeu? Eu precisava me encontrar no trabalho que ardia o meu coração, que era essa parte de empreendedorismo. Então, quando eu estava nessa transição de direito para retornar ao empreendedorismo, foi quando eu também conheci Rodolfo, né? E quando eu conheci Rodolfo, ele estava iniciando o restaurante Janga. Então, o restaurante Janga, ele estava, vamos dizer assim, no cimento, a primeira unidade. Foi quando eu conheci ele, a gente começou a namorar e o restaurante começou a fluir e ele precisava muito do meu apoio. Porque ou a gente terminava, ou a gente ficava namorando e trabalhando. Então, eu advogava e nas minhas horas vagas, eu ia muito lá ajudar ele no dia a dia. Então, aquilo ali começou a aflorar novamente e a vir na minha mente aquela sensação boa do que é o empreendedorismo, do que é lidar com pessoas, gestão de pessoas, cliente e tudo mais, que era o que eu vivia muito tempo na empresa do meu pai. E aí a gente foi se dando muito bem nessa gestão de empresas. Então a gente foi conversando, o Janga evoluindo, abriu a segunda unidade, e quando a gente estava na segunda unidade, a gente teve uma ideia de criar o modelo de shopping. Sensacional. Então, foi quando... Tem sido um sucesso, né? Que tem sido um sucesso, que é um outro estilo de restaurante do Janga, né? Então, foi quando eu tinha que decidir. Ou continuava com o direito, ou ia, de fato, 100% para a área de restaurantes. Não tinha como equilibrar os dois, porque era muito trabalho. E então, eu decidi. Não, eu vou para a área de restaurantes, porque aquilo ardia meu coração. Sim. E foi quando eu virei sócia do Rodolfo, e a gente está hoje há mais de 5 anos sócios. Né? Então, a gente virou sócio namorando. Perfeito. Casamos, né? Hoje já estamos aí com outros projetos. Boa. E a prova viva que deu certo é os números aí, os indicadores apontando esse crescimento, né? Maravilhoso. Agora, falando um pouco de você, Rodolfo, seus pais fundaram um negócio há muitos anos, inclusive a história dos seus pais é belíssima, desde onde eles vieram, como eles construíram, são meus conterrâneos, eu também sou de Arapiraca, então são pessoas muito especiais. E você tinha todas as possibilidades de simplesmente ser um herdeiro. Talvez continuar administrando, né, Ana? Posso dizer assim, os negócios do pai, como a bodega, que já tem um nome incrível, né? Eu acredito que isso já é um patrimônio de Maceió, patrimônio cultural, não só de Maceió, mas de Alagoas, eu acredito, porque quem não conhece a bodega, né? E você tinha todas as possibilidades de simplesmente ser um herdeiro, ocupar uma posição legal dentro da empresa, como diretor, quem sabe, depois assumindo a operação, mas vocês começaram outro negócio,
né? E mais tarde ainda iniciaram um outro, ali na pessoa do seu irmão também na direção, faz parte do mesmo grupo, que é o Micali. E aí vem a pergunta agora, né? Semelhante à da Ana, isso é uma curiosidade minha. De onde que veio esse desejo da Ana? E ela contextualizou muito bem. No seu caso não é diferente. O papel, ou melhor, a oportunidade que você tinha de simplesmente ser um herdeiro, mas a oportunidade também de ter o seu próprio negócio, gerir o seu negócio, óbvio, trazendo toda essa experiência dos pais, mas onde isso começou? Onde que isso aflorou? Onde que isso ativou dentro de você? Existe um momento ou isso foi acontecendo naturalmente? O que você pode contribuir com a gente aqui com relação a isso? Muito boa pergunta, Ezequias. Foi um pouquinho dos dois. A Bodega do Sertão, primeiramente, começa pela base familiar, né, pela história dos meus pais. Então, o fato deles, para quem não sabe, né, meus pais começaram absolutamente zero, não tinha nada, não tinha estrutura, não tinha recursos financeiros. Meu pai é de Arapiraca, minha mãe de Campina Grande, e eles começaram muito de baixo, né, e conseguiram, graças a Deus, conquistar um império, digamos assim, que é um restaurante, né, que é muito referência, não só em Alagoas, mas no Brasil. Então, o fato de eu ter nascido e criado nesse meio de empreender, de ter ousadia, de ter coragem. Acelerou, então. Acelerou, né? De assumir riscos e tal. Sempre achei isso bacana, né? Então, eu comecei a trabalhar com os meus pais, né? Ali no começo, jovem, né? Sem muito aquela noção de compromisso. Mas eu sempre tinha admiração de empreender, de você de fato ali, né, tem um risco, um negócio seu, quase como eles criaram, né, o deles. E aprendi muito com eles, né, hoje, né, eu sou grato pela educação, pelo que eu aprendi, né, mas teve uma hora que eu disse, não, Precisa romper isso. Eu quero viver algo, tipo assim, que eu construa, né, que seja realmente assim, um investimento meu, que seja ali, né, um negócio do zero e tal. E aí foi então foi um balanço ali onde surgiu essa ideia de ter um negócio próprio, né, para poder eu ter essa experiência como empreender do zero, né, de como é você colocar realmente ali o seu patrimônio, sua pele em risco, né, e fazer um negócio do zero ao crescimento que nós temos hoje, né, com 3 operações do restaurante Janga. Ainda hoje, né, trabalho com os meus pais, então é um ponto também que eu concilio, né, eu trabalho das operações, né, familiar, que no caso é meus pais e meu irmão, e a operação que eu tenho no caso com minha esposa, com a Ana Luísa. Então, foi essa mescla aí um pouquinho dos dois. Perfeito. Aproveitando o gancho, e o que você acredita que é fundamental para uma empresa crescer e se desenvolver, tendo em vista que você viu seus pais crescerem do zero e você acompanha esse crescimento, mas você também, como você bem citou aí, você foi lá, pôs seu suor, sua mão na massa. O que você acredita que é inegociável para todos os empreendedores, essa galera que está nos acompanhando aqui, quem já tem negócio que já fatura, quem está iniciando agora, o que você acredita que é indispensável para um negócio construir de forma sólida? Porque vamos ser sinceros, o Janga hoje é uma referência. Desde quando eu não conhecia vocês, quando a gente vinha para cá, para Maceió, até então namorava, o atendimento sempre foi um grande exemplo. Sempre foi um grande exemplo. Eu ficava, meu Deus, esse povo tem treinamento todo dia, como é isso? E é uma referência, não é? Mas, na sua visão, existe algo além do atendimento que faz com que essa empresa se torne ainda mais sólida, mais pujante no mercado e faça com que o crescimento realmente aconteça? É mais ou menos aqui o que a gente conversou nos bastidores agora há pouco, né? É sobre visão de futuro, objetivos claros e aquilo que arde no seu coração. Então, por exemplo, para mim sempre ardeu eu ter o melhor restaurante, tipo assim, Maceió, de frutos do mar especialmente. Sempre ardeu eu ser o melhor, eu ser a maior referência de atendimento no estado de Alagoas ou no Brasil. Então, um objetivo claro, uma visão de futuro, como você bem pontuou, obrigado pelo feedback e reconhecimento, do Janga hoje sendo um dos melhores restaurantes, né? Tanto pela sua culinária quanto pelo atendimento, veio lá atrás. Então, antes de fundar, eu já sabia o que eu queria. Eu já sabia que eu queria um restaurante que fosse referência de atendimento. E fica fácil quando você sabe o que você quer. Por quê? Porque tudo que eu fazia tem em prol esse objetivo, que no caso é ser referência como o melhor restaurante de Maceió, especialmente linkado ao atendimento. Porque comida boa eu vejo que é obrigação. Você não vai para um restaurante para comer uma comida qualquer, né? Então eu vejo que comida boa é obrigação. Mas o que é que diferencia para você ter... Não, me marcou. É o atendimento encantador, né? Aquele atendimento que você saia e você compartilha com o outro, né? Então eu sempre tive isso em mente, essa visão. E eu mesmo praticava esse treinamento com a equipe, passava essa visão, né? Porque é uma coisa muito importante. Você mesmo fazia isso?
Eu mesmo fazia. Colocava a mão na massa, Colocava a mão então. não, literalmente. Boa. Né? Eu digo isso porque tem gente que não quer fazer isso, não, quer mandar fazer, né? Não, E depois que não rodou, e vem a desculpa. Perfeito caso aqui, que eu acho que já tá outro insight aí pra turma. No começo, a gente aprende apanhando, né? Como diz, né? O empreendedor é isso, né? Mas no começo eu tinha essa visão que contratar uma consultoria ia me salvar, ia me ajudar. Então, eu contratei 3 consultorias, 3 áreas diferentes, e não tive a entrega que eu queria ter. Então, fica também aqui um aprendizado que, principalmente no começo, de fato, tem que ser você para colocar a mão na massa. Você, de fato, você falar e colocar o que é que você quer e como você quer. Ou seja, como eu falei, ser referência em Maceió, no atendimento e tudo mais, se eu contratasse um consultor, talvez ele poderia fazer um trabalho bom, mas não seria e não será exatamente aquilo que está no meu coração. Porque ele não vai conseguir entender e saber exatamente o que está. Então, a importância de você começar ali e você ser a figura, né? De você ser a alma do negócio. E você passar e vender esse sonho para sua equipe. E foi isso que eu fiz, né? Engajei a equipe, vendi o sonho, botei eles fazendo parte, levei a consciência deles para eles entenderem que nós temos um objetivo, nós temos uma meta e que eles são merecedores, eles fazem parte desse sucesso. Então, coloquei a equipe para entender que, de fato, nós seremos, através deles, do trabalho deles, os melhores do restaurante de Alagoas como o melhor restaurante de Maceió. Muito bom. Eu acredito piamente nisso, porque eu acho que isso, no final, gera o que a gente chama de cultura, né? A cultura empresarial da operação, do negócio, porque não tem como uma pessoa saber o DNA da operação se ela não viver aquilo ali, né? Ana, olhando para você, ouvindo um pouco mais da sua expertise, da sua experiência, que é vasta também, eu escuto muito, fazendo treinamento, consultoria e palestra, muitas dificuldades. Eu não faturo o que eu esperava, o meu lucro não é o que eu gostaria, a gente pretendia crescer X%, a gente não chegou aqui. São muitos os fatores. Só que, ao mesmo tempo, eu também vejo que são muitas as desculpas. E cada um vai ter uma fala. Eu tenho te acompanhado já aí um tempo e eu vejo que você é papuf, tem que acontecer, né? O que você pensa sobre isso? Você entende que isso foi desenvolvido há pouco tempo? Você sempre teve essa habilidade? E como é que você faz para que seu time acompanhe essa velocidade? Tu consegui ser claro na pergunta? Eu acredito que sim. Você desenvolveu isso com o tempo? Essa coisa dessa execução já era de você isso? Sim. E a segunda pergunta é, como que você faz para que o time acompanhe isso? Sim. Porque também envolve esse posicionamento, né? Porque não é uma missão simples. Não é? Eu digo isso por quê? Porque você não é uma mulher de desculpa. Eu já vi. Você é uma pessoa que vai lá, a gente iniciou o nosso quadro falando sobre isso, né? Você é um cara mais do processo, Jesus está falando comigo agora. Ela já é vamos. E esse perfil de executor, eu acredito que ele é primordial na vida de quem está nos acompanhando aqui. Sim. Porque, como eu falei, a galera é a desculpa por conta disso, por conta daquilo. E eu vejo que você não tem desculpa, não tem hora, não tem historinha, é fazer acontecer. Então, primeira pergunta, repito, isso já era de você ou você desenvolveu isso com o tempo? E segundo, como que você faz para o time acompanhar essa sua velocidade? Eu acredito assim, como eu fui muito do meio empresarial... Boa. Eu acredito que para você ser desse mundo, você tem que ser executor. Você não pode esperar muito ali o time. Não pode ser... Tem coisas que não é no seu tempo. É no tempo da operação. E restaurante é muito isso. É muito, assim, muitas coisas para ontem. É um problema. Como nossos produtos também são muito artesanais... Então, acontece de acontecer problemas na operação que eu tenho que resolver em poucas horas. Eu não posso deixar para o dia seguinte, né? Isso envolve alimento, né? Envolve o atendimento de um cliente que ficou satisfeito, mas outro teve algum tipo de situação. Então, eu acho que eu estar vivendo esse meio empresarial começou a criar em mim esse senso de urgência. Boa. Né? Então, foi Perfeito. um senso de urgência assim, que eu fui criando e eu acredito pelo meu perfil, né? Acho que também aí juntou isso, o senso de urgência de um restaurante, que não é uma missão simples. Que não é uma missão simples, mais o meu perfil executora, né? Acho que esse é uma resposta da sua primeira pergunta. E a segunda, como eu faço que o time acompanhe isso?
né? Então, uma das coisas de alguns setores que eu faço é planejamento. Apesar de ser executora. Mas você faz uso da disciplina para executar isso. Exatamente. Um exemplo, vamos dizer, é o marketing. Marketing é vendas. Então, eu não espero chegar daqui a 2... Vai ter uma data comemorativa. E aí, eu não vou esperar chegar o mês da data comemorativa para poder lançar ali o que a gente tem que fazer. Então, eu já faço um planejamento anual do que eu espero da minha... Anual. Caramba. Do que eu espero da minha equipe. E que me para entregue. acompanhar isso, você faz mensalmente para acompanhamento? Então, aí o projeto, exemplo do marketing, né, e das vendas, eles me entregam com um mês antes. Perfeito. Então, ali eu tenho tempo para poder fazer algum tipo de ajuste, né? E isso também faz com que acalme, vamos dizer, um pouco ali desse meu aceleramento. Mas já é uma estratégia, porque senão eu acabo querendo estar sempre mudando as pessoas da equipe, né? Então, eu crio esse tipo de estratégia de um planejamento que eu antecipo algum tipo de imprevisto. Perfeito. Eu não deixo que o imprevisto chegue para eu resolver assim na hora. Não, já pela minha habilidade, meu conhecimento nessa área, eu já começo a antecipar muitos imprevistos e ali, de acordo com o planejamento, passo para a equipe, dou esse treinamento para a equipe do que eu espero, do que eu planejo, e a entrega ela sempre começa a ocorrer com antecedência. Muito bom. Isso é um exemplo do setor do marketing das vendas que eu atuo. Muito bom, muito bom. Eu tenho visto que a minha avaliação, tá? Para um prato chegar hoje numa mesa, é 10 mãos para preparar ali o negócio. Então todo mundo vive no calor da emoção ali, ou da alegria, ou da raiva, né? Ou da insatisfação, do estresse. E aqui já cabe uma outra pergunta, e tá todo mundo naquele calor da emoção. E muitas das vezes eu vejo que muitos líderes, é um desafio eles aplicarem um feedback, sabe? Onde você consiga gerir as emoções ali, você consiga chegar ali com, eu não vou dizer com paz de espírito, porque talvez o calor do momento que você bem citou, pede de você realmente uma energia mais pujante ali. Mas eu vejo que isso acontece muito nas operações, principalmente em restaurante. Então o dono tá ali agoniado, estressado, então o cara vem lá e dá a rebordosa do outro lado pro colaborador e cria aquele caos, não é? Então hoje, qual é o teu método de feedback hoje dentro das operações, com tanta gente à frente, né? O Grupo Serval hoje tem quantos colaboradores ao todo? Mais de 300. Mais de 300 colaboradores, caramba. Faz 350. É um número impressionante, é um número impressionante. Hoje uma boa fatia fica na tua gestão. Como é que você aplica esses feedbacks? É só com o operacional ou você faz com o tático, você também faz com o operacional? Ajuda aqui a gente a entender isso. E como é o método que você utiliza para cobrar essas pessoas, para corrigir, para acompanhar elas, quando você sente e diz assim, fulano, eu preciso conversar com você sobre esse assunto. Como que é? Atualmente, eu lido com em torno de aproximadamente 80 pessoas. Boa. Nos Jangas que eu estou atuando. Um número. E é um número expressivo, acaba sendo de diversas áreas. Não, e a gente, como gestor, a gente tem que dar conta de saber de todos os assuntos, né? Então, o que é que acontece? Lá dentro da nossa empresa, a gente tem, em primeiro lugar, ali a cultura, né? Então, existe a cultura do feedback e não é uma cultura que a gente vai ali pela emoção. Sim. Porque quando a gente vai pela emoção, realmente, a vontade é de estourar. A vontade, só que em primeiro lugar a gente bota o respeito com as pessoas. Boa. Então, é um independente da pessoa ter agido mal, ter faltado com respeito com um colega ou com um cliente, enfim. Mas a gente tem a cultura de um feedback respeitoso. Então, a gente mantém ali o controle da emoção, o controle da situação e passa de forma racional e equilibrada o que ele acertou, o que ele errou, o que a gente quer que dentro da empresa seja feito. Então, mostra ele, você errou, porque aqui dentro nós não permitimos isso. Então, isso é método. Isso é um método que a gente usa nesse tipo de feedback. Boa. Né? E uma coisa muito importante que eu acredito que eu comecei a levar para a minha vida no feedback foi que muitas vezes a pessoa agiu daquela forma por algum problema pessoal. Então, como é que eu posso fazer para poder ajudar aquela pessoa? Porque ela agiu naquela situação, dentro da nossa empresa, por algum tipo de problema que ela está passando fora da empresa.
Então, até mesmo meus estudos bíblicos, Perfeito. as minhas orações, o meu momento que eu tenho com o Rodolfo, isso também me trouxe um conhecimento que eu levo para o colaborador, entendeu? Então, acaba que Potencializa. é um feedback que eu atuo em duas áreas, tanto no pessoal como no profissional. E esses momentos que você faz com o Rodolfo, que você bem citou, Sim. potencializa o seu chamado, a sua responsabilidade. Porque são pessoas. Boa, é entendeu? isso. Essa é a chave. E as pessoas têm que saber equilibrar. Essa é a chave. Exatamente. Não é uma isso. máquina. Não é uma máquina. Essa é a chave. Eu concordo demais com isso. Eu, de verdade, tenho muita paz com esse pensamento, Aninha, porque é o que eu mais vejo nas operações hoje. E não é só de restaurante, não, é geral. As pessoas não sabem gerir as suas emoções. Então, no calor do momento, falam o que querem, dizem o que querem. E aí é um caos, porque, vamos lá, tudo começa por pessoas. Passam por pessoas e terminam em pessoas. E uma coisa muito importante é que você tem que ser um líder equilibrado. Entendeu? Se você não for um líder equilibrado, a sua equipe vai ser totalmente desequilibrada. Boa. E para desenvolver esse equilíbrio, como você bem falou, respeito pelo respeito, outro. você fazer também uma terapia, você também fazer os seus exercícios numa academia, porque aí você estava liberando ali aqueles hormônios de estresse. E principalmente para quem é de restaurante que diz que não tem tempo, né? Não tem tempo, não tem como. Tem que arrumar o tempo. Então, terapia, oração, né? Atividade física. E você também saber ali dividir o pessoal com o profissional, para não misturar tanto. Perfeito. Acredito mais nisso. Quer complementar? Quero. O feedback é uma ferramenta muito simples, porém ela é extremamente poderosa. Demais. Que eu vejo que muitos empresários, não só empresários como líderes e gestores, não fazem uso bem feito dela. Porque ela dá muito resultado, ela é muito simples. Então, de fato, assim, a minha dica é, você que está assistindo e não pratica, faça o teste. Comece a praticar. Boa. E não só praticar, como implementar essa cultura de feedback na sua empresa e na sua organização, né? Trazer isso para os seus líderes. E digo mais, no começo, você pode estranhar, não só você, como o seu liderado. Porque eu acho que isso aqui nunca me chamou para conversar, para ter conversa assim, olho no olho, sentado na sala. Eu não gosto da feedback, inclusive, eu acho que eu nunca dei, na verdade, na operação. Tipo, o cara errou no salão e tal. Eu chamo a pessoa na sala e tem uma conversa. Primeiro, já cria um ar de importância, a pessoa vai para a sala tal. E ali você tem uma conversa olhando nos olhos. E eu só lhe dar aqueles feedbacks, né, com calma, com transparência, mas sempre para edificar ali o outro, para ele refletir naquele comportamento, né, porque não é sobre a pessoa, é sim o comportamento e a atitude que ela fez, para não errar para o lado pessoal, né, então faço ela refletir se aquele comportamento que ela fez ao lado de fora, ela realmente, eu errei, eu poderia ter tido melhor tal, então, e fala do que é que você espera na próxima vez que acontecer aquele comportamento. Então, quando você faz isso, é muito interessante, porque você vai ver, Zequias, que você vicia o colaborador a ter feedback. Eu digo isso por quê? Porque eu tive algumas pessoas já que quando encontro alguns gerentes meus que não estão mais, por exemplo, na operação, estão em outra empresa. Eu encontrei com ele, tive a oportunidade, né? Mantive um relacionamento saudável, a pessoa me procurou e falou, Rodolfo, deixa eu te dizer uma coisa, você não tem noção do quanto eu cresci no Janga. Caramba. A importância daqueles feedbacks que você me dava, hoje eu reconheço e me faz ver o profissional que eu me tornei. Porque o que você me orientava fez e faz muito sentido. E hoje eu aplico na minha vida pessoal e profissional. Se não fosse coisa simples, aparentemente. simples, se não fosse eles, eu não estaria aqui hoje, né? A pessoa fala. E digo mais, nessa empresa que eu tô aqui há fazem X anos, e eu nunca recebi um feedback aqui. Caramba, e eu sinto muita falta disso. Nossa. Entendeu? Feedback é crescimento, né? Boa. Feedback ele correção de rota. Exatamente. Boa, perfeito. Se você estiver aberto para receber um feedback, é um presente. É um presente. Muita gente fala isso. Eu costumo dizer que quem é resistente a feedback não cresce. Não cresce. Não. E eu não só gosto de dar feedback, como eu gosto de receber feedback. Eu sou a prova viva disso. A prova viva disso. E fazendo elogio aqui em público, né? Me perguntaram esses dias, Ezequias, era até numa análise de perfil, inclusive, quem é a pessoa que você conhece do seu círculo que você poderia definir como uma pessoa mais humilde que você conhece? Eu lembrei logo do Rodolfo. Rodolfo Diniz, né? Não, de verdade, falando isso com a alma. Porque eu acredito que uma boa liderança, ela primeiro precisa ser vivida.
Porque não existe coisa pior do que você falar aquilo que você não vive. Então, você falar de feedback e defender dessa forma, mas não apenas defender, Ana, mas você olha pro cara e você vê que ele respira isso. Então, a melhor maneira de você liderar é você sendo o exemplo, como diz a grande frase, exemplo, ele não é um dos pontos da liderança, é a principal razão de você liderar. O maior de todos passou por esse plano terreno, disse que ele definiu liderança como servir. E não tem como você servir sem ser o exemplo. Isso é a base de tudo, né? É de onde tudo começa. Agora, Nil, eu tenho uma pergunta curiosa para você. Curiosa aqui. É melhor trabalhar com homem ou mulher e por quê? De fato... Não, essa aqui é livre. Deixa eu falar. Assim é. Mas, de fato, pra mim, eu não tenho preferência. Boa. Eu não tenho preferência entre E não é discriminando ninguém, não. Vou deixar claro aqui. Eu acredito que para mim, é eu identificar, assim, qual é a função, qual é o descritivo de cargo, qual é o perfil então daquele colaborador, e aí eu coloco na função. Mas aí se vai ser homem, se vai ser mulher, tipo assim, não importa, é a competência de fato. Boa. Porque eu sou muito focada no resultado. Boa. Eu sempre digo para as pessoas que trabalham comigo, eu adoro você, não tenho nada contra a sua pessoa, mas aqui dentro não sou eu, não sou Rodolfo, é uma marca, é um CNPJ que a gente carrega, que a gente tem que dar resultado. Inclusive se eu não der o resultado, aqui eu não fico, Boa. porque a empresa nem aberta vai estar. Perfeito. Então, assim, é um jogo que eles precisam entender isso. Perfeito. Entendeu? E é importante sua fala, porque a gente vive numa cultura, por incrível que pareça, que algumas pessoas dizem assim, e é válido. Sim. E você respondeu sabiamente. Para mim foi um show, né? Salva de palma aí. Produção, coloca umas palminhas na hora que ela responder isso, né? Mas uma coisa fundamental é que, não, na operação, restaurante e tal, eu trabalhar com um homem porque aguenta pancada. Né? A mulher é um negócio mais sensível e tal, mas essa é a visão. Quando eu tenho uma empresa, um negócio, que eu desenvolvo as pessoas por meio de treinamento, com a cultura de feedback, mostrando para as pessoas onde nós queremos chegar como empresa e onde ela pode chegar conosco, cara, não é sobre homem ou mulher, é sobre pessoas que querem e que estão aptas realmente a dizer assim, eu compro tua visão, eu compro tua ideia e vamos juntos e vamos fazer acontecer. Mas nós temos ainda essa cultura, não é? Não, porque não sei o que, é melhor o perfil masculino, em outros casos é melhor o feminino, né? Óbvio que assim, existe uma delicadeza maior quando a gente fala de mulher no sentido de atendimento, né? É óbvio que existe, mas não quer dizer que o homem não tenha. Mas onde existe uma cultura de treinamento, sobressai os dois perfis, né? E não só os dois perfis, mas outras pessoas também que se identificam de uma outra forma, enfim, que são pessoas também maravilhosas, que atendem super bem numa visão geral, né? Bem, olhando hoje para tudo quanto a gente já conversou aqui, já dialogou um pouco, o que vocês acreditam? Vou começar por você então, Rodolfo, mais uma vez. O que você acredita que é fundamental quando uma pessoa já tem ali uma empresa bacana, rodando, ela tem um gestor, ou dois ou três, não importa, mas tem um tático rodando, tem um operacional funcionando, e o desejo agora desse proprietário é escalar esse negócio. E quando eu digo escalar, não necessariamente em unidades, mas às vezes em faturamento. Porque é a grande pergunta do empresário, né? Como aumentar a minha receita sem aumentar a minha despesa? Sim. Aí alguém me respondeu esses dias, quando você descobrir, me conte. Mas é possível, a gente estava conversando ali nos bastidores sobre equity e demais, né? O que você acredita hoje, pelas suas andanças, pelo que você vem estudando, para aquela pessoa que está nos assistindo agora, que tem 40 colaboradores, talvez 30, quem sabe 20, né? Nós temos muita operação de 20 colaboradores de restaurante, ou quem sabe até um número maior. O que você acredita que é fundamental para que haja esse crescimento de receita, que haja esse crescimento de lucro? Eu posso até contribuir aqui. Você acha que é investir muito tempo nos pratos, no marketing, é desenvolver essas pessoas, é uma junção de tudo? Mas eu sei que são muitos fatores. Sim. Perfeito? São muitos fatores. Mas na tua visão, o que é inegociável para essa pessoa aumentar o faturamento, aumentar a receita e, consequentemente, o lucro da operação? Para mim, a resposta é muito simples, né? Como você falou, tem vários, mas para mim, uma única que é poderosa é tempo para você ouvir seus clientes. Caramba, repete essa. Tempo para você ouvir os seus clientes. Boa. Quem tá na ponta. Isso. Então, assim, a gente... Palmas aí, produção. Umas palminhas aí depois pro homem aqui, viu? E assim, se você parar para analisar, o que a gente está conversando aqui é o básico que funciona. Né? Não estamos inventando a roda, não estamos falando de ideias mirabolantes, não.
E se bem aplicadas, a gente, né, porque é básica, a gente acha que não, mas se bem aplicadas, é ela que vai levar a gente para outro nível. Então, trazendo aqui um exemplo para a vida real, quando a gente abriu o Janga, né, a gente sempre ali estava atento a ouvir, a incentivar que o cliente ele faça uma avaliação, seja no Google, no TripAdvisor, e a gente sempre para estar ouvindo todas as avaliações e lendo, né? O que é que o cliente está achando, o que é que o cliente está pensando, o que é que ele botou ali que a gente pode melhorar, que a gente não está enxergando, porque o nosso cliente é o nosso maior vendedor. Boa. Né? Então, ele vai dando ali dicas. Inclusive, o Janga Shop nasceu assim. Então, como eu aumentei o meu faturamento? Né? Justamente ouvindo o cliente. A necessidade. Rodolfo, ó, quero uma operação, rapaz, no shopping. A gente vai no shopping, encontra ali uma opção, queria um Janga e tal. Então, foi através de ouvir o cliente, com a necessidade, com a dor, que talvez se eu não tivesse ouvido essa necessidade, esse desejo, a gente não teria aberto essa operação como a gente abriu do Janga Shop. E por aí vai. Então a gente abriu o Janga Shop lá. Quando a gente abriu o Janga Shop, as pessoas falaram, Rodolfo, a operação massa e tal, dando super certo. Que tal você colocar uma pizza aqui? Então a gente foi, ou seja, com os mesmos custos, porque a gente já tem uma cozinha, já tem uma estrutura, a gente foi lá e colocou uma pizza vendendo super bem a nossa pizza. Inclusive, você que não conhece, né, convido a... Boa. Você tá ouvindo agora, né, vai ficar muito bom você ouvir. Divina. Comendo uma pizza maravilhosa do Janga. Massa artesanal e tal. Então é isso, eu vejo o poder, né, de uma simples coisa, mas como ela pode gerar grandes resultados. Boa. Ouve o cliente. Legal, top demais, vai dar um corte bom, hein? Top, de verdade. Agora, existe algum método dentro desse ouvir o cliente? Esses dias eu estive lá na sua operação e eu vi seus gestores, a turma do tático ali, tem até uma metodologia, né? Sim, IBS, identificar, discutir, solucionar, achei do caramba. Tem os 3Qs também, muito legal. E eu vi que um dos indicadores era o cliente oculto. Sim. Então, isso faz parte do método? Tem mais alguma coisa fora isso? Ouvir esse cliente? Ajuda aí, pro cara que tá em casa, A com B, o que é que vai dar? B com A, enfim. Não, total. Feedback é cultura Janga na veia, né? Pode perguntar qualquer um na equipe, mas o Janga tem muito essa cultura, a gente sempre teve, como eu falei, a gente tem metas, né, de avaliações para que os colaboradores... Metas de avaliações. Como é que elas acontecem? É o seguinte, a gente cria ali uma meta, por exemplo, pessoal, esse mês nós temos que ter, no mínimo, 200 avaliações no TripAdvisor. Show. E, no mínimo, ser no Google, né? Ou, no mínimo, ser na plataforma própria, que a gente tem uma plataforma própria, Ezequias, com perguntas específicas para aquilo que a gente quer ouvir do cliente. Então, a gente incentiva com perguntas intencionais para a gente colher do cliente aquilo que a gente quer ouvir e fazer uma mudar. vez no mês avalia ela ou 2 vezes? Como que é? Essas respostas desses clientes? Não, diário. Diário? Diário. Caramba, Diário. Então, um setor é uma pessoa? A gente tem o sucesso do cliente. Fala isso pro povo. Nós temos um setor, né, chamado sucesso do cliente. Não sabia. E poucos restaurantes, ou diria até empresas, né, tem esse setor. O que é o setor sucesso do cliente? É aquele que vai tratar, de fato, do encantamento, do atendimento, da experiência do cliente. Muito bom. Então, Ezequiel, você tem noção, eu acho que nós somos até um dos únicos restaurantes aqui, mas só porque até então nunca vi isso. Nós temos uma pessoa, uma função, que se chama coordenador de atendimento, que a função dele é o quê? É ir em todas as mesas, eu falei em todas as mesas, pegar o seu feedback. Então, enquanto você está se servindo durante, não depois, ele vai lá perguntar como é que foi a sua experiência, perguntar como é que está o ar-condicionado, o atendimento, o ambiente, a estrutura, se está quente, se está frio, para poder, se tiver, ele tem a autonomia, que é importante também você dar autonomia, para ele resolver o problema. Se não seja por isso, vou ajustar o ar, o prato está salgado, não se preocupe, vou voltar para a cozinha, vou fazer outro para a senhora para ficar no padrão. Eu costumo dizer o pessoal o seguinte: cliente satisfeito é a nossa missão, certo? Pega isso aqui. Cliente satisfeito é a nossa missão. Se o cliente sair daquela porta insatisfeito, nós não cumprimos nossa missão e não cumprimos nosso propósito. Muito bom. Então eu incorporo isso para a equipe. Além dele, nós temos uma pessoa do marketing, né, de fora, que fica ali externamente olhando todas as avaliações, todos os comentários e passa para a operação, se reúne para a gente ali discutir, né, sobre o cliente oculto, sobre as avaliações, olhar e ver o que é que a gente pode fazer para melhorar e não deixar que aquela reclamação que ele trouxe, ela volta a se repetir. Então, de fato, é muito importante isso. Recapitulando para a galera, um dos métodos, né, que é um conjunto, plataforma própria, com perguntas estratégicas,
passa a meta para o time, para a equipe, Isso. que são no mínimo 100. O número varia, né? Varia, Dado. mas um hipotético. Por exemplo, tem um dado que passa menos pessoas, né, naquela operação, tem um dado que passa mais. Então, cada loja tem sua meta de avaliações baseada na quantidade de clientes que recebe. Boa. Entendeu? E aí repassa para o operador obviamente, é automático a resposta e vai para o sucesso do cliente vai tratar aquilo ali. Se for um problema pequeno, o próprio operador ele resolve aqui e agora, não operacional, eu digo. Se não, o sucesso do cliente vai fazer essa gestão junto com o tático. Muito bom, anote isso aí, gente. Isso aí é ouro vivo. É um dos exemplos aqui, claro, e assim, de verdade, como cliente eu já vi isso. Né? O garçom chega, e aí, tá tudo bem? Tá aprovado? O que precisa melhorar? Isso para mim é E decisivo. uma coisa muito importante que tem que ter na equipe para isso funcionar é a humildade. Boa. Porque se quem recebe bom. ali um feedback negativo, exemplo, tem aquele orgulho, não é humilde, mas eu não vou refazer o prato porque eu fiz corretamente. Não. A gente trabalha também o colaborador para ele ter esse senso de responsabilidade, de humildade, para poder, quando vier uma negativa, ele ser a primeira pessoa a ser quem vai resolver. Boa. Para não deixar o cliente ir embora. E uma coisa legal de falar, Ana, é que a humildade é um dos valores do grupo de vocês. Exatamente. Que cai com aquela pergunta que meu amigo falou no início, foi Ana, me foge agora. Qual é a missão da empresa? Isso. Qual é a visão? Quais são os valores, Rodolfo? Né? Exatamente. E um dos valores do grupo é a humildade. Exatamente. Então, responde lá o fit cultural. Isso. Quando esse colaborador entra, ele precisa ter essa maturidade De brilhante entender. que você falou, porque isso para mim é fundamento, isso para mim é o alicerce da operação do negócio. Porque assim, nenhum método vai funcionar, nenhum processo ele vai funcionar se não tiver baseado na nossa cultura. E a nossa cultura ela está baseada nessa humildade de ouvir o cliente e ele está em primeiro lugar. Aí volta o que a gente acabou de falar, né? Quem é resistente a feedback não cresce. Não cresce. Então realmente tem que ter humildade. Exatamente. Muito bom. Enriquecedor demais esse nosso bate-papo. A gente já ouviu aqui sobre identidade, sobre mentalidade, sobre cultura, sobre gestão, como liderar no casamento, como gerir as emoções e demais. Mas você, Rodolfo, você acrescentaria mais alguma coisa nessa lista que você acredita que é indispensável na vida de todo empreendedor? Eu vou além. Na vida de toda e qualquer pessoa que sonha em ter um negócio ousado. Porque eu quero crer que quem está nos assistindo aqui é porque, no mínimo, tem um sonho, tem um objetivo a nível, senão nem estaria aqui. Inclusive, parabéns por você que está aqui e tem nos acompanhado todo esse tempo, colhendo tanta coisa boa. E lembre de uma coisa, o mundo é daqueles que fazem, de verdade. O jogo é ação. Não faz sentido você só ouvir o que esse casal maravilhoso está trazendo aqui, se você não for para ação. Então, uma ferramenta simples que você pode fazer aqui agora, que vai potencializar essa execução, é você anotar. Anote. Por quê? Porque a sua cabeça não é uma agenda. Sua cabeça foi feita para pensar, para discernir, para agir sabiamente. Mas tem outros recursos que a gente pode potencializar o aprendizado. E um deles é escrevendo, tomando nota. Você concorda com isso? Quer dizer, você é um cara metódico, né? Como é que não concorda, né? Faz isso aí. Anotando, escrevendo. Isso vai esvaziar o teu HD, se é que eu posso usar essa expressão, e vai potencializar o teu dia. Então vai anotando aí. E outra coisa, você tem a opção de colocar aí nos comentários a sua dúvida, a sua pergunta. Nossa equipe, manda o direct. Boa, gostei dessa. Manda o direct. O casal tá aqui, super acessíveis para responder, para trazer para você uma devolutiva. Boa? Então, voltando para a pergunta, né? Eu falo demais. Mas você acrescentaria algo a essa lista dentro de mentalidade, liderança e demais? Com certeza. E espiritualidade, né? Boa. E aqui, Ezequias, eu não falo de religião, Sim. né? Assim, eu respeito, né, qualquer religião que a pessoa tenha, mas sim de você ter uma espiritualidade, né? Ali sim você entender que existe algo muito maior, né, nesse mundo, nesse universo, que nos guia, que nos direciona, que nos fortalece, né? Que é nosso Deus, né? Nosso Pai, Jesus Cristo. E se eu pudesse, né, dar uma dica, por exemplo, ao Rodolfo de 5 anos atrás, eu não vou nem muito além, não vou dizer nem 10 anos, mas 5 anos atrás, era tentar se aproximar mais de Deus, ter um relacionamento mais próximo com Deus, porque eu sempre acreditei em Deus, né? Sempre tive essa base, né? Mas não tão íntimo como eu tenho hoje. Então, quando a gente tem Deus, é diferente, né? É diferente. Você primeiro, lhe dá paz, ao mesmo tempo lhe dá direcionamento, lhe dá clareza,
muda sua forma de ser, sua forma de falar, sua Forte. forma de agir, entendeu? Você reflete aquilo que você fazia e começa a não fazer mais, você começa a ter consciência, você muda, você se transforma em um ser humano melhor, em um pai melhor, em um marido melhor, em um filho melhor, em um empresário melhor, de uma forma radical e sem nem você perceber. E você começa até a pedir perdão para as pessoas que você age daquela forma que você não tem a consciência, né? Pô. Tudo por conta quando você tem a consciência e entende a sabedoria que é seguir, né, os passos de Deus, de Jesus Cristo, os ensinamentos, os mandamentos, e ter o Espírito Santo ali sendo guiado. E também, não só de coisas boas, mas também tem uma coisinha que você sente quando não é para ir. Então, quando você tem Deus, você tem Espírito Santo e etc., você fica mais sensível a perceber o que para onde você deve ir, com quem você deve estar, com quem você deve não estar, porque começa a vir uma inquietude e uma falta de paz no seu coração. É incrível isso. Então começa a dar clareza, coisa que você antes, não tendo esse Espírito Santo, conhecendo, tendo essa intimidade com Deus, você muitas vezes você ia, né? Por quê? Porque às vezes é uma oportunidade maravilhosa, porque você acha que aquilo é um grande negócio, você vai só pensando o quê? Na ganância, na ambição, né? No retorno. Mas quando você tem Deus, mesmo parecendo um bom negócio, não vai ter paz, você não vai seguir. Quando você vê, você vai agradecer a Deus porque você não aceitou aquela decisão, porque você não fechou aquela sociedade que você jurava que ia ser o seu negócio, que ia decolar, né? Mas estava pensando em seus ganhos financeiros. E aquela sociedade poderia ser um negócio que você ia se arrepender, entendeu? E ia lhe dar um prejuízo gigante. E Deus salva, Deus livra. Então, realmente, assim, acho que a espiritualidade, esse contato, essa conexão, buscar mais com Deus, buscar o teu Espírito Santo de Deus, vai lhe guiar muito na sua trajetória como empreendedor, empresário, pai, líder, filho, enfim. Uma salva de palma aí, né, produção? Guilherme tá nos acompanhando aí, essa figura máxima, né? Cara, eu fiquei emocionado aqui. Eu tava olhando pra mim dizendo assim, forte, né? Forte, né? Porque realmente, muito forte, glória a Deus. Sinto muita paz com esse pensamento, com esse ponto de vista. E foram palavras que vieram do coração, né? De verdade. Quer falar mais alguma coisa? Quero só pegar aqui um gancho, gente. É o seguinte, dizer também, Ezequias, né? Honrar, né? É isso, Guilherme. Honra quem dá honra, Boa. né? E eu queria honrar aqui publicamente meu amigo Ezequias, né? Que eu vejo que foi Deus que nos apresentou. Mas foi graças a Deus, né, primeiramente, mas ao Ezequias, que me fez, a gente se conheceu no âmbito profissional, né, numa reunião ali de empresários, e acho que tem 50 empresários ali no café da manhã, e acho que a única pessoa que eu me conectei foi com Ezequias, ou seja, Deus, de fato, ali montou aquele encontro, e a gente foi falar de negócio, mas terminou falando, né, Ezequias, uma tarde ali, muito sobre Deus, e aí ele fluiu. E Ezequias, para quem, né, não sabe, quem está assistindo agora esse podcast, tal, é um cara que conhece a Bíblia de cima para baixo, início ao fim, né, mas não só conhece. Ezequias é muito usado por Deus para poder falar sobre a palavra, para sentir o que está no seu coração e para falar o que você precisa ouvir. Então, Ezequias foi uma pessoa fundamental e essencial nessa minha transição e conexão com Deus, né? No projeto que eu fui, participei, inclusive recomendo você saber, perguntar aí, Ezequias, quando é a próxima edição, porque foi ali que de fato minha vida foi transformada, me conectei mais com Deus, eu comecei a entender como ouvir a voz de Deus, né? Deus me respondeu de forma muito clara, não tenho dúvida que é um projeto, um evento enviado por Deus, né? Grandioso, e que pode salvar e transformar muitas vidas, Ezequias. Amém. Então queria aqui honrar, né, publicamente ali a você, meu amigo. Amém. De novo, mais uma vez, né? Que não tenho Glória dúvidas. A Deus. Que assim como eu Amém. fui transformado, assim como eu fui conectado com Deus, vejo que muitas pessoas ainda serão conectadas Perfeito. e transformadas por Deus através da sua vida, do que você carrega, né? E que o mundo precisa ver. Então Amém. é isso, meu irmão. Vai em frente que... Amém. Esse quadro tá emocionante, não tá? Tá. Muita surpresa aqui, viu? Glória a Deus. Verdadeiro. Muito verdadeiro, feliz por essas palavras. De verdade, irmão. Eu costumo dizer que se não for para servir, não serve para viver. E isso são palavras de Jesus, mas ditas de uma outra forma. Então, o nosso papel é simplesmente dar continuidade àquilo que Deus
nos ordenou. Ide por todo mundo e fazer o quê? Anunciar o evangelho. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, que não crer será condenado. Então essa é a nossa missão. Ide, fazei discípulos, né? E a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. Então a minha função é ser um instrumento, né? E glória a Deus por isso, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pelas suas palavras. Literalmente eu dou glória a Deus, porque é aquele que merece toda a honra e toda a glória. E conta comigo nessa jornada, sou seu irmão, de verdade. Irmão em Cristo, e, enfim, estamos juntos até depois do fim. Agora, você, minha amiga, falou muito bem da espiritualidade, né? Sim. Dentro desse contexto, você queria acrescentar algo, mais alguma temática, ou dentro da própria espiritualidade também? Até porque você já era uma mulher que buscava Deus. Mas parece-me que tem se intensificado isso nos últimos tempos. Eu tenho visto você muito focada no âmbito espiritual e vivendo novas experiências. Você até falou que esses dias você chorou em um determinado lugar, acho que foi um culto, que parecia uma cachoeira, né? Isso é o espírito, né? Porque transbordando, né? E o que você tem a dizer para nós, assim, com relação a essa experiência? Por que isso é fundamental na vida do empreendedor, da empreendedora? Eu acredito que a mulher, ela tem um papel fundamental no lar. Fundamental, senão Deus não tinha nem unido. Tem um provérbio que eu amo que diz assim, que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. E eu vejo que você é uma mulher sábia. Então, nesse contexto espiritual, como tem sido sua experiência e por que é importante que essa esposa desse empresário, desse empreendedor, ela se posicione também como uma mulher de Deus, como alguém que desenvolva o que ele acabou de falar. O que você ia dizer para nós sobre isso? Então, sobre a espiritualidade. Rodolfo bem pontuou, né, trouxe várias visões que eu também falaria, né? Então a gente está muito bem alinhado nesse ponto de espiritualidade, mas trazendo um pouco assim para a minha vida e pelo meu papel como mulher dentro de casa, a mulher de fato ela edifica o lar, né? Então nós juntos já temos 10 anos juntos, né, de namoro, casamento, tudo. É uma caminhada longa, 10 anos, mas quando a gente casou, né, e casamento, a gente sabe que a gente vive uma vida mais junta, né? A gente passa por alguns desafios e o que eu observei e o que começou a tocar no meu coração, né? Eu sempre fui uma pessoa, como ele falou, de buscar a Deus, mas a gente só não, no dia a dia não basta só querer, né? A gente tem que fazer. Boa. E então, Deus começou a tocar no meu coração de forma mais intensa de que a gente deveria procurar Ele, entendeu? E, de fato, ir em busca, começar a retornar aí à igreja e ouvir mais a palavra. E aí eu comecei a chamar Rodolfo, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ter esses momentos com Ele, vamos orar. E aí isso tocou no meu coração. E no decorrer começou a surgir oportunidades, né, de Rodolfo ali ter mais esse acesso com Deus. Então teve essa questão de eu dentro de casa dar esse start de dizer nós precisamos procurar mais a Deus de forma mais com mais ênfase. Então começou a surgir isso do Rodolfo lhe encontrar, né? Ele conhecer o BNI, o projeto que você faz, ele participar, né? E através desse projeto, Deus tocou o coração dele, ele conseguiu ouvir a voz de Deus, eu dizia muito para ele, Rodolfo, eu escutei a voz de Deus, ele me disse para falar e ele ficava nessa dúvida, como ouvir a voz de Deus? Então, no seu projeto, ele pôde ter esse conhecimento. Então, no seu projeto, houve essa virada de chave, ele retornou para casa com aquilo que eu tanto pedi a Deus, né, dele de fato, não que ele não fosse espiritualizado, mas ele de fato Faltava uma precisava conexão maior. conhecer a palavra, o que é que diz a Bíblia de fato, né? Então, ele se aproximou e a nossa união ficou ainda mais fortalecida através da espiritualidade. Isso daí transbordou de uma forma que a gente disse, não, a gente precisa levar para as nossas empresas. Então, os nossos colaboradores, eles precisam também ter essa sede e buscar como a gente está buscando, porque o que a gente tem em casa, a gente quer levar para a nossa extensão, que é as nossas empresas. E hoje em dia, a gente tem um projeto muito bonito dentro
do Janga, que é o Liderados por Ele. Então, a gente sempre para uma vez no mês para falar sobre a palavra, tocar o coração daqueles colaboradores, né? E muitos ali melhoram tanto o pessoal como o profissional através desse projeto que a gente criou. Então, é como você falou, nós como filhos de Deus, né? A gente precisa estar levando o evangelho, Perfeito. porque isso é o nosso propósito aqui na Terra, é levar o evangelho, né? Para quem não tem esse acesso. Às vezes as pessoas têm, mas tem preguiça, não tem aquele interesse, o mundo mudando nos desvia, né? Mas quando você tem alguém ali próximo que você pode caminhar, que fala sobre o evangelho, então você vai estar evangelizando as pessoas, né? Então é isso, a gente faz a nossa espiritualidade dentro de casa, a gente também está levando para as empresas e também agora, como vou ser mãe, né, da Maria Luísa, que também foi uma bênção que veio através da nossa espiritualidade, eu não tenho dúvida que ela vai ser uma missionária, uma bênção, o que for, uma profetisa. Ela vai ser filha de Deus muito abençoada. Amém. E graças a Deus que essa nossa transformação chegou na hora certa. Amém. Eu creio demais nisso. Hoje tá emocionante, né? Um negócio, né? Glória a Deus. E vai ter parte 2? Vai ter parte 2. Tem que ter parte 2, né? Tem que ter parte 2. Muito assunto ainda. Muito assunto. Bem, pra gente caminhar aqui pro fim, né? Aprendemos com o Samuel, né? Mas, finalizando aqui, já são 9h34, cara. Loucura, né? Mas muito produtivo. Muito produtivo. E assim, ó, o meu coração e mente tá fervendo de pergunta boa. Mas acho que a gente tá chegando aqui no fim. Por certo, 1h e meia por aí, né? Guilherme mais ou menos já tá aí de produção. Mas, irmão, casal querido, eu quero deixar esse momento agora pra vocês trazerem uma palavra final para quem está nos acompanhando aqui. Qual que é a palavra de ordem? Qual que é a palavra de comando para quem está nos assistindo? Para que a pessoa possa sair daqui e agora e ela dizer assim, poxa, é isso, eu preciso disso. É óbvio que o outro precisa querer. Sim. Porque não tem coisa pior do que você trazer um conselho, dica, seja lá o que for, para uma pessoa que não quer. Porque ninguém muda ninguém. Mas dentro daquilo que você conhece, dentro da sua expertise, dentro do que Deus já fez na sua vida e da sua experiência, qual é a palavra de ordem para essa galera aí? Vai lá, tem um momento. Primeiro, Ezequias, sem dúvida buscar mais a Deus, né? Ter uma conexão com Ele muito mais próximo, porque como eu falei, Ele guia, Ele direciona, Ele fala sim, Ele fala não, Ele lhe fortalece, Ele dá ânimo também, né? Para você seguir ali no seu propósito e na direção certa, com as pessoas certas, no lugar certo e nos ambientes certos. Então, em primeiro lugar, sem sombra de dúvida, buscar mais a Deus, né? Tem uma passagem da Bíblia, Ezequias, que é consagre ao Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos, correto? E eu sempre fiz isso na minha vida, né? Então, inclusive, esse momento aqui que a gente está hoje, né? A gente, antes de começar, a gente consagrou, fez uma oração para o Senhor. Então, o primeiro ponto, sem dúvida, é buscar mais a Deus. Segundo ponto, é uma visão clara do futuro. Então, pare agora o que você está fazendo e desenhe, escreva. O que é que você quer? Quem é você? Onde você quer estar daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos? O que, onde, quem, como, né? Desenhe para ter clareza do que é que você quer, porque quando você tem clareza, né, onde você quer chegar, fica mais fácil o caminho, você fica mais claro o que é que você precisa fazer e tem uma rota, você tem um caminho, você tem um início, meio e um possível, eu não vou dizer fim, porque a nossa trajetória como empreendedor nunca tem fim, mas você acaba um ciclo e já começa o próximo ciclo, né? Então essa é a nossa vida. Nunca desistir, né? Acho que é importante também se acreditar, sonhar, mirar alto, ter sonho grande e você vender isso, não carregar só com você, mas você saber passar isso para sua equipe, né? Você vender esse sonho, essa sua ambição, esse seu sonhar alto para abençoar as pessoas que vão estar nesse projeto com você, dar oportunidade de vida e de crescimento para essas pessoas. Que sem pessoas você não consegue chegar a lugar nenhum. Uau. Então é essa minha dica final. Poderoso, hein? Poderoso. Vamos para manda-chuva agora. Para a chefia maior. Olha para olha para aquela câmera ali. Sim. E dá tua palavra de ordem, de comando para essa galera aí. O que é que elas precisam ouvir de Ana Luísa? Complementando o Rodolfo, né, que eu acredito que ele falou muitas coisas importantes, mas a palavra de ordem que eu digo para quem está aí nesse início empreendendo,
né, que está buscando novos caminhos, é não desistir. E todo mundo sabe o que tem ali guardado no coração. Qual é aquela intuiçãozinha que está naquele coração, né? O que é que o seu coração arde mais em fazer aquilo? Por quê? É através do coração, né, que Deus conecta com a gente, né? Aquela paixão que a gente sente por algo, aquele desejo que a gente sente por algo, não é à toa, né? E se a gente conseguir obedecer de forma racional, né, equilibrando ali de uma certa forma, é de fato seguir o que o seu coração tá queimando, né? E não ouvir aqueles conselhos de pessoas que não construíram nada, de pessoas que você já tem um pé atrás, que possa estar querendo de repente colocar areia ali. Não escute, né? Faça o que de fato o seu coração está ardendo, aquela intuição boa que você sabe que é para o bem, né? E quando você também coloca numa balança de forma racional, é o caminho que você deve seguir. Então, não desistir e, de fato, ouvir, né, o que o coração está queimando, porque não tem como dar errado. Bom, muito bom. Salva de palma aí, né? Bem, vocês perceberam que no frigir dos ovos, a mensagem é: seja você. Exato. Sem máscaras, sem intenção nenhuma de parecer com alguém ou de um grupo, seja ele qual for. E para que você tenha clareza de quem é você, só existe um caminho. Esse caminho chama-se autoconhecimento. Eu digo isso porque eu sou fruto dessa vivência, eu sou fruto desse posicionamento, e hoje a clareza que eu tenho das forças que compõem o ser humano que eu sou, mas também dos meus pontos de vulnerabilidades, eles têm acelerado minha jornada, e com isso eu tenho vivido minha autenticidade. Eu creio demais no que você falou, porque o arder do coração é um sinal poderoso do seu chamado, consequentemente do seu propósito. Gente, eu estou muito feliz com esse movimento aqui hoje. A gente criou o quadro aqui do nada, de verdade. Vocês vão ouvir muito sobre esse quadro, viu? Meu amigo aqui foi usado pelo Espírito, o Senhor iluminou, e ele disse assim: o quadro é Empreendendo com Propósito. Então tem muita coisa boa daqui para frente. Eu não quero parar mais. Meu coração se alegrou aqui em vários momentos. Eu quero crer que, não estou espiritualizando tudo, nem romantizando, mas eu quero crer que esse projeto nasceu do coração de Deus. De verdade, eu sinto paz em fazer isso, sinto alegria em estar com vocês aqui. Teremos parte 2, tem muita coisa boa. E vocês também tragam feedback para nós. Pontue aí, coisas que a gente pode melhorar, como a gente pode desenvolver, enfim. Obrigado pelo seu tempo, de verdade. E se inscreve no canal, vai lá, compartilha com a galera, curte isso aqui, põe o joinha aí, de verdade, porque muito mais desse conteúdo virá. Show? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe os seus negócios.